João capítulo 21. E depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: Eu vou pescar. E disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes então Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na. E então já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram na terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima do pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou então Jesus e tomou o pão e o deu, e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Simão se entristeceu por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando tu eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te vai trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? E Jesus lhe disse: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se então entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Mas Jesus não lhe disse que não haveria de morrer mais. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro.
porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem.